Capítulo 3. O Sinal Negro. Mais ou menos ao meio-dia, eu parei à porta do capitão com uma bebida refrescante e alguns remédios. Ele estava deitado quase do mesmo jeito em que eu o havia deixado, somente um pouco mais erguido no travesseiro, e parecia ao mesmo tempo fraco e excitado. Jim, disse-me ele, você é a única pessoa que vale alguma coisa por aqui. E você sabe que eu sempre fui bom para você. Não houve um único mês em que eu deixasse de lhe dar a moedinha de prata que lhe havia prometido. E agora você me vê, companheiro, eu estou em péssimo estado e abandonado por todos. Ora, Jim, você agora vai trazer uma canequinha de rum para mim, não vai, companheirinho? Mas o doutor, eu comecei. Nesse ponto ele começou a maldizer o doutor em uma voz muito fraca, mas mesmo assim cheia de fúria. Esses doutores só entendem de curativos, disse ele. E esse doutorzinho aí, ora, o que é que ele sabe a respeito dos homens do mar? Eu estive em lugares onde era tão quente como piche derretido e via meus companheiros caindo em volta com a febre amarela e a bendita terra se sacudindo igual que o mar, com os terremotos. O que é que o doutor sabe de terras como essas? E uma coisa lhe digo, por lá eu me sustentava só com rum. O rum tem sido para mim alimento e bebida. Somos como marido e mulher, sempre juntos. E se eu não puder tomar rum agora que sou um casco velho, abandonado em uma praia deserta, meu sangue vai cair sobre você, Jim, e sobre a cabeça daquele curandeiro. E ele continuou a falar assim por algum tempo, misturando pragas e maldições. Olhe, Jim, como os meus dedos tremem, ele continuou em um tom suplicante. Eu não consigo fazer com que eles parem. Não consigo. Eu não tomei uma só gota em todo esse dia bendito. Aquele doutor é um bobalhão, eu lhe digo. Se eu não tomar uma dose de Rundim, eu vou ter um ataque horrível. Eu já tive alguns antes. Estou vendo o velho Flint parado no canto aí, por trás de você. Eu o vejo tão claro como uma folha impressa. E olhe, se eu tiver um desses meus ataques horríveis, sou um homem que levou uma vida muito agitada e vou fazer uma tremenda barulheira. Olhe, até o seu doutor disse que um único copo de rum não ia me fazer mal. Eu lhe darei um guinéu de ouro por uma caneca, Jim. Ele estava falando cada vez mais alto, e isso me deixou alarmado por causa de meu pai, que estava passando muito mal naquele dia e necessitava de repouso. Além disso, o fato de ele ter citado as palavras do doutor reafirmou minha resolução e, ao mesmo tempo, fiquei bastante ofendido por sua oferta de um suborno. Não me interessa o seu dinheiro, disse eu, salvo o que você deve ao meu pai. Eu vou lhe trazer um copo, mas depois não trago mais nenhum. Quando eu retornei com o copo, ele o agarrou ansiosamente e bebeu de uma só vez. Ah, disse ele. Estou me sentindo muito melhor, sem a menor dúvida. E agora, companheirinho, diga-me uma coisa. Aquele doutor falou por quanto eu devo ficar deitado aqui nesse velho beliche? Por uma semana, pelo menos, disse eu. Com 1000 trovões! Gritou ele. Uma semana? Mas eu não posso ficar aqui por mais uma semana. Se eu esperar todo esse tempo, eles vão mandar-me o sinal negro. Aqueles grumetes estão dispostos a acabar comigo nesse exato momento. São uns marinheiros de primeira viagem que não sabem guardar o dinheiro que recebem e agora querem tirar o que é dos outros. Lá isso é o comportamento de um bom marujo? Diga-me você, não concorda comigo? Mas eu sou uma pessoa econômica. Nunca desperdicei meu dinheiro e nem tampouco perdi. Pois eu vou passar-lhes outra rasteira. Eu não tenho medo deles. Vou me desviar de outro Recife, companheirinho, e deixá-los para trás de novo. Enquanto ele falava desse jeito, começou a erguer-se da cama com grande dificuldade, segurando-se em meu ombro com tal força que quase me fez gritar de dor, porém movendo as pernas com dificuldade como se fossem um peso morto. Suas palavras, por mais ferozes que fossem seu significado,
contrastavam tristemente com a fraqueza da voz em que eram proferidas. Ele fez uma pausa quando conseguiu se colocar sentado na beira da cama. Aquele doutor acabou comigo, murmurou. Minhas orelhas estão zumbindo. Ponha-me de volta na cama. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa para ajudá-lo, ele tombou sozinho no lugar em que se achava antes e ficou deitado por algum tempo, em silêncio. Jim, ele disse finalmente, você viu aquele marinheiro que veio aqui hoje? O cão negro? Eu indaguei. Ah, o cão negro, disse ele. Esse sim é um malvado, mas há outros ainda piores que mandam nele. Agora, se não houver jeito nenhum de eu ir embora e eles me passarem o sinal negro, preste bem atenção. É o meu velho baú de marinheiro que eles querem. Você deve arranjar um cavalo. Você sabe montar, não é verdade? Bem, então você consegue um cavalo e vai avisar? Bem, sim, é isso mesmo que nós vamos fazer. Vai avisar aquele tal doutor que só presta para limpar o tombadilho e diga-lhe para convocar toda a gente, os magistrados, a polícia, esses todos, e ele vai pegá-los a bordo do almirante Babel, toda a tripulação do velho Flint, marinheiros e grumetes, todos os que ainda restam deles. Eu era o imediato do velho Flint, e eu sou o único que conhece o lugar. Ele revelou-me em Savannah, quando estava deitado em seu leito de morte, como eu estou agora, pior do que você me vê. Mas você não vai dar um pio, a não ser que eles me mandem o sinal negro, ou se você encontrar aquele cão negro de novo, ou um homem do mar com uma perna só, Jim. Esse acima de tudo. Mas o que é o sinal negro, capitão? Perguntei eu. É uma convocação, marujo. Eu lhe direi, se eles trouxerem. Mas conserve seus olhos bem abertos em cima da gávea, Jim. Eu vou dividir com você, meio a meio. Juro por minha honra. Ele seguiu resmungando um pouco mais, sua voz ficando cada vez mais fraca, mas logo depois que eu lhe dei seu remédio, que tomou como uma criança, com a observação de jamais um marujo precisou tomar remédio, esse sou eu. Ele caiu finalmente em um sono pesado como um desmaio, e eu o deixei dormindo. O que eu teria feito se não tivesse havido nenhum problema, eu realmente não sei. Provavelmente teria ido contar a história inteira para o doutor, porque eu sentia um medo mortal de que o capitão se arrependesse de suas confissões e resolvesse acabar comigo. Mas do jeito que as coisas aconteceram, meu pobre pai morreu subitamente naquela noite, e isso pôs de lado qualquer outro assunto. A nossa natural tristeza, as visitas dos vizinhos, os arranjos para o funeral e todo o trabalho da estalagem que tinha que ser realizado apesar disso, todas essas coisas me mantiveram tão ocupado que eu mal tive tempo para pensar no capitão, quanto mais ficar com medo dele. Sem dúvida, na manhã seguinte, ele desceu para o salão e fez suas refeições como de costume, embora comesse pouco e bebesse mais, segundo eu penso, que sua dose normal de rum, porque foi servir-se diretamente no depósito de bebidas, fazendo cara de poucos amigos e assoprando pelo nariz como um touro, de tal modo que ninguém ousou contrariá-lo. Na noite anterior ao funeral, ele se achava tão bêbado como de costume. E era uma coisa vergonhosa, naquela casa enlutada, escutá-lo cantando bem alto sua velha e feia canção de piratas. Mais fraco como se ele se achava, vivíamos todos em um medo mortal dele, e subitamente o doutor teve que se ocupar de um caso a muitas milhas de distância e passou um longo tempo sem chegar perto da estalagem, depois da morte de meu pai. Eu já disse que o capitão estava fraco, e sem dúvida ele parecia antes enfraquecer-se cada vez mais do que recuperar sua antiga força. Ele manquitolava para cima e para baixo pelas escadas, ia do salão para o depósito de bebidas e voltava outra vez ao salão. Algumas vezes punha o nariz para fora da porta de entrada, a fim de sentir o cheiro do mar, segurando-se pelas paredes enquanto caminhava, a fim de apoiar seus passos vacilantes, respirando forte e apressado, como um homem que estivesse subindo uma montanha íngreme. Ele nunca se dirigia a mim em particular, e é minha impressão que tinha praticamente esquecido de suas confidências.
mas seu temperamento estava mais instável e, considerando-se a sua fraqueza física, mais violento do que nunca. Agora ele tinha o costume alarmante, quando se achava embriagado, de pegar o seu cutelo e colocá-lo desembainhado sobre a mesa à sua frente. Porém, apesar disso tudo, cada vez incomodava menos as pessoas e parecia trancado em seus próprios pensamentos, como se achasse divagando. Uma vez, por exemplo, para nosso extremo assombro, ele começou a cantar uma música diferente, uma espécie de melodia campestre que falava de amor, a qual ele deveria ter aprendido em sua juventude, antes de ter seguido o caminho do mar. Assim as coisas se passaram, até que no dia seguinte ao funeral, mais ou menos pelas 3 horas de uma tarde de geada fria e nevoenta, eu parei à porta por um momento, cheio de pensamentos tristes sobre meu pai, quando vi alguém que se aproximava lentamente pela estrada. Estava claro que o homem era cego, porque ele batia no chão à sua frente com uma bengala e usava um grande lenço verde sobre os olhos e o nariz. Ele andava curvado, pela idade ou por fraqueza, e usava uma velha capa de marinheiro esfarrapada, com um capuz atrás, o que lhe atribuía um aspecto positivamente deformado. Em toda a minha vida, eu nunca vi outra pessoa com um aspecto mais pavoroso. Ele parou a uma certa distância da estalagem e, erguendo sua voz de uma estranha maneira meio cantada, dirigiu-se ao ar em frente dele. Será que algum bom amigo poderá informar um pobre cego que perdeu a preciosa visão de seus olhos na horrorosa defesa de seu país natal, a Inglaterra, e que Deus abençoe o rei George, onde ou em que parte desse país ele pode se encontrar agora? Você está em frente à estalagem Almirante Benbow, na enseada de Black Hill, meu bom homem, disse eu. Eu ouço uma voz, disse ele. Escuto uma voz jovem. Quer dar-me sua mão, meu jovem e gentil amigo, a fim de guiar-me? Eu estendi-lhe a mão, e a criatura horrível, de voz macia e sem olhos, agarrou no mesmo momento como se fosse um torno. Eu fiquei tão espantado que comecei a lutar para retirar a mão, porém o cego puxou-me para perto dele com um único movimento de seu braço. Agora, menino, disse ele, leve-me até onde está o capitão. Senhor, disse eu não ousaria. Ora, zombou ele, então não tem coragem? Pois leve-me direto a ele, senão quebro-lhe o braço. E enquanto falava, ele o torceu de tal forma que me fez gritar. Senhor, disse eu, é por sua causa que eu falei. O capitão não se acha em seu perfeito estado. Ele fica sentado com um cutelo desembainhado em cima da mesa. Outro cavalheiro... Vamos, agora ande, interrompeu ele. E eu nunca escutei uma voz tão cruel, tão fria e tão feia como a voz do cego. A voz acovardou-me mais do que a dor, e eu comecei a obedecê-lo imediatamente, entrando direto pela porta em direção ao salão em que nosso velho bucaneiro doente estava sentado, completamente tonto pelo rum. O cego se manteve bem perto de mim, agarrando-me com um punho de ferro e apoiando sobre mim quase todo o seu peso, uma carga maior do que eu podia carregar. Leve-me direto até onde ele está, e quando eu estiver em frente a ele, fale bem alto. Aqui está um amigo seu, Bill. Se você não falar, eu farei isto. E enquanto falava, ele me torceu o braço de novo com tanta força que eu pensei desmaiar. Com toda essa violência, eu me achava tão atemorizado pelo mendigo cego que esqueci de meu terror do capitão, e quando abri a porta do salão, gritei com uma voz trêmula as palavras que ele tinha mandado eu dizer. O pobre do capitão ergueu os olhos e com um único olhar o rum saiu para fora de seu cérebro e ele ficou sóbrio e de olhos arregalados. A expressão de seu rosto não era tanto de terror como de uma doença mortal. Ele fez um movimento para erguer-se, mas eu não acredito que ele tivesse força suficiente nos músculos do seu corpo. Agora, Bill, fique sentado aí mesmo onde você está, disse o mendigo. Eu não posso ver,
mas posso escutar um dedo se movendo. Negócios são negócios. Estenda sua mão esquerda. Menino, segure a mão esquerda dele pelo pulso e a traga para perto da minha direita. Ambos obedecemos com exatidão, e eu vi quando ele passou alguma coisa do côncavo da sua mão, a mesma que segurava a bengala, para a palma da mão do capitão, que imediatamente se fechou sobre ela. E agora está feito, disse o cego. E com essas palavras, soltou-me de repente e com incrível acurácia e agilidade, saltou para fora do salão e chegou à estrada de onde, embora eu ainda estivesse imóvel, pude escutar o barulho de sua bengala contra o chão, desaparecendo na distância. Passou-se algum tempo, antes que eu ou o capitão pudéssemos recobrar os nossos sentidos. Porém, finalmente, e quase ao mesmo tempo, eu soltei seu pulso, que ainda continuava segurando até esse momento, e ele puxou a mão para perto do rosto, olhando avidamente para a palma. 10 horas! Gritou ele. Temos 6 horas! Nós ainda vamos lográ-los! E levantou-se de repente. Mas no mesmo instante em que se ergueu, ele cambaleou, levou uma das mãos à garganta, ficou balançando por um momento e então, fazendo um ruído abafado, caiu ao comprido no assoalho com o rosto para baixo. Eu corri para seu lado imediatamente, chamando por minha mãe, mas a pressa não serviu de nada. O capitão tinha morrido de uma apoplexia fulminante. É uma coisa curiosa de se entender, porque eu certamente nunca havia gostado do homem, embora nos últimos dias tivesse começado a sentir pena dele. Mas assim que eu vi que ele estava morto, comecei a chorar copiosamente. Era a segunda morte a que tinha assistido, e a tristeza da primeira ainda era nova em meu coração.